Muito boa tarde, pessoal. Eu me chamo Henrique, eu trabalho na Agroicno, sou técnico do Redário e da Caminhos da Semente. Eu atuo principalmente no GT de restauração. E hoje a gente está aqui, eu e Lara, vamos conduzir uma apresentação sobre para onde estão indo essas sementes, né? Mas vamos falar um pouco sobre a muvuca e as áreas de restauração. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito prazer para quem ainda não conheço. Também faço parte do GT Restauração, mas fico aqui em Canarana, no Mato Grosso, né? Trabalho no ISA com restauração desde 2018. E aí hoje a gente vai bater um papo com vocês sobre restauração dentro do território de vocês, de coleta, né? Temos o brinde, que já já a gente vai falar como que vai funcionar essa brincadeira aí hoje. É um prazer aí estar com vocês. E primeiro a gente queria começar essa conversa abrindo até para vocês que estão aqui, se alguém aqui já fez algum plantio, seja com a muvuca, né, com as sementes, ou com plantio de mudas. Nós aqui da Canarana, nós temos a nossa chácara que nós fizemos uma agrofloresta. Temos baru, temos piqui, temos jatobá, e um monte de outras coisas que a gente já plantou. Além de coletar semente, a gente tinha o viveiro, a gente fez uns plantios na época, quando foi feito o asfalto, na 020, e daí eles tiveram que reflorestar, onde eles tiraram as pedras, né? Nós temos a chácara mais ou menos 8 hectares, e assim, sabe, a gente está tentando, assim, sabe, deixar a chácara produtiva, assim, sabe, em coisas assim, arroz, feijão, essas coisas. Temos um pedacinho aberto que a gente está querendo calcarear para plantar feijão de porco, mas isso é só uma meia hectare no máximo. Acho que isso é uma coisa importante que você trouxe, de fazer esses plantios próximo onde a gente mora, né, nesses quintais, não só para a gente ter um reflorestamento, mas também uma forma da gente conseguir coletar semente mais próximo, né? Boa tarde a todos. Eu sou do assentamento Olga Benário, aqui no Vale do Paraíba. Faço parte da Coopere, a rede de semente aqui do Vale do Paraíba. E eu coleto na cidade, coleto aqui na minha área, já fiz reflorestamento aqui na minha área. Então, eu já tenho 1 hectare de agrofloresta já implantado. E consigo coletar já vários tipos de semente aqui na minha área já. Eu coloquei 2.000 pés de café implantado nessa agrofloresta, né? Hoje eu já estou coletando café devido à agrofloresta, que ficou muito bom a terra. Mas estou muito feliz por o reflorestamento, assim, tipo, é tudo de bom, né? Quando a gente cuida da terra e ter retorno, né? Tipo, 50% da minha coleta de sementes já vem aqui da minha área já. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wagner, eu sou daqui do Primaflora, da nossa rede Primaflora, e minha experiência com reflorestamento é o nosso dia a dia aqui no Primaflora, porque a gente trabalha tanto na coleta da semente, trabalhamos com viveiro também e vamos para campo para reflorestar. E a gente está sempre monitorando a área, a gente está sempre correndo atrás para ver o que está acontecendo nas nossas áreas, se está tendo formiga, como que está sendo, se está tendo um bom desenvolvimento, se está tendo um bom pegamento às mudas, né? Porque tem algumas áreas que são um pouco mais complicadas, que a gente tem que ficar um pouco mais de olho, e tem outras que são mais tranquilas, igual na nossa região aqui, chove constantemente, né? Volta e meia está chovendo, então a gente consegue ter um controle melhor, um pegamento melhor das mudas, mas o nosso dia a dia aqui é reflorestamento praticamente. Boa tarde, me chamo Fagno, eu trabalho na Coprogeral e na rede de semente Mutum. Eu trabalho com restauração ecológica já vai fazer 10 anos, atingindo aí quase 2.000 hectares já restaurados, né? A gente trabalha fazendo restauração, onde que a Coprogeral, que é a cooperativa, ela sempre envolve os cooperados, a comunidade. Então, o nosso termo que a gente usa aqui é restauração ecológica com base comunitária, porque a gente consegue envolver a comunidade. Um exemplo, as áreas que são restauradas aqui no entorno da cidade onde eu moro, são áreas que a gente utiliza duas metodologias, plantio de sementes e muda.
Então, quem coleta a semente são os coletores que são cooperados. Quem produz as mudas são os cooperados. Quem faz o plantio, os cooperados. Quem faz manutenção e o monitoramento também. Então, ao invés da gente contratar pessoas CLT, uma equipe, a gente envolve a comunidade. Tanto comunidade rural quanto urbana, né? Que a gente tem alguns cooperados que moram na cidade também. E basicamente é isso, a gente é uma cooperativa que presta serviço como uma empresa qualquer. Então a gente tem vários clientes aqui em Rondônia e a gente sempre preza para onde a cooperativa for, a gente envolver a comunidade, né? Isso aí é até um ponto a mais para a hora que a gente vai escrever propostas, né? Vamos concorrer a licitações. E a última licitação que a gente ganhou agora foi do governo de Rondônia, da prefeitura. A gente ganhou essa licitação para recuperar a bacia do rio que abastece a cidade. Montamos uma base lá nessa cidade e conseguimos novos coletores. Ao invés da gente pegar semente aqui de Nova Mutum, que fica a 1.000 quilômetros dessa cidade, a gente conversou com a comunidade rural de lá e a gente segue levando aí essa cultura, né, de restauração ecológica com base comunitária. Obrigado, viu, Fagner? Sem dúvida, tem muitas experiências aí, um formato muito bacana, né, do trabalho não só de sementes, mas de restauração comunitária, né? Muito, muito bacana mesmo. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema da restauração, mas vamos falar principalmente sobre para onde estão indo essas sementes que são comercializadas e vão para vários projetos, várias regiões, e a gente vai mostrar um pouco desse último ano de 2025, 2026, para onde foram essas sementes, né, que foram comercializadas. Mas antes disso, a gente vai abrir o quiz, né, Lara? Bora lá. A gente trouxe, né, essa brincadeira, porque essa interação com vocês, né? E aí, o quiz está valendo uma camiseta do Redário, a vermelha, maravilhosa. E o quiz, ele é super simples, mas a gente vai precisar de uma certa organização para a gente conseguir mapear quem que vai ganhar a camiseta. E aí, é o seguinte, a pergunta é, quem acertar o mais próximo possível, ou acertar exatamente quantos hectares o Redário apoiou, né, e também forneceu as sementes para esse plantio, depois a gente vai mostrar a apresentação, um mapa, né, que a gente conseguiu resumir, para onde foram essas sementes, e aí vocês vão escrevendo conforme a gente vai apresentando aqui, tá? Então, aí vocês vão colocando no comentário, e aí no final eu abro o microfone para quem quiser falar no microfone o palpite, tá bom? A gente vai passar um pouquinho aqui da nossa conversa da restauração, apresentando um pouco o que o GT Restauração Iniciativa Caminhos da Semente realizou, né, nesse último ano. Aí aqui só para mostrar para vocês, né, que dentro do Redário, o GT Restauração Iniciativa Caminhos da Semente, ele fica no eixo 2, que é acesso a mercados e recursos junto com a comercialização. Então, a nossa principal atividade é plantar muvuca de sementes, ou seja, pode ser semeadura direta, mas a gente nomeia como muvuca de sementes. Então, essa é uma imagem representativa da muvuca, que a gente já, né, apresentou várias vezes, que várias pessoas já têm experiência com a muvuca, que é essa grande concentração de sementes, né, diferentes espécies, classes sucessionais, que aí aqui a gente planta elas no chão, e aí a gente tem, né, essa imagem que mostra bem a diversidade, né, do que é a muvuca de sementes. Então, aí a gente tem várias espécies nesse mosaico de imagem, né, a abóbora, que é a doação verde, aí tem o carvoeiro, que é espécies, né, que de crescimento rápido, e aí mostrar para vocês também algumas formas de como esse GT está fazendo os plantios, para ver como que a muvuca, né, a semeadura direta, ela é bem flexível, né, então a gente pode, né, plantar como mecanizada, calcareadeiras, avanço manual, covetas, vinhas, então isso tudo vai depender,
né, do terreno, da mão de obra disponível que a gente tem, vai depender também do terreno, declive, né, de acessibilidade, enfim, de vários outros fatores, e que a gente consegue implantar essas sementes independente do método e da técnica que a gente vai estar utilizando. E aqui está o mapa. Aqui a gente mostra para onde foram essas sementes que a gente plantou, parte e outras partes que parceiros plantaram e outras partes que clientes do Redário plantou, né? Então, a gente pode ver que tem uma amplitude de alcance das sementes que a gente tem comercializado aí, juntamente com as 37 redes agora, no Redário. Na minha opinião, achei bem legal o mapa para a gente conseguir ver até onde as nossas sementes estão chegando. A gente colocou que em 2025, a gente usou como ano base, a gente plantou e disseminou. GT Restauração, o levantamento que a gente fez foi de 475 hectares e 26 projetos, distribuído em 6 estados, que está ali naquele mapa que, né, eu demonstrei para vocês. E as vendas do Redário para clientes, que são clientes, parceiros nossos, mais 501, né? Então, aí, o total tem a pessoa 976 hectares. E aí, qual que seria, né, o próximo passo? A gente implantou esses 475 hectares de restauração nesse 2025, 2026. E aí, aqui mostrando um pouco de como a gente volta na área depois do plantio alguns meses e olha como está a área, né? Nos monitoramentos que a gente fala, os monitoramentos iniciais. Então, aqui são imagens de áreas que têm de 3, 6 meses até 12 meses de idade pós-plantio, né? Então, aí a gente consegue ver esse mosaico, né, da diversidade das espécies, as mudas já nascendo, né, já germinadas, já pegando seu estabelecimento, e aqui também exemplos de plantio de várias formas, em linhas, tem plantio em pequena escala, tem plantio em larga escala. Para trazer aqui também, pessoal, acho que vocês conseguem ver um pouco nas fotos que estão acima, que são plantios que têm um plantio em linhas e um plantio em covetas, são principalmente as espécies de adubação verde, que aí são os feijões de porco, as crotalárias, os feijões guandu estão começando a crescer mais, fedegoso, e as outras espécies, as outras sementes, elas vão estar crescendo, mas vão estar num tempo, numa velocidade um pouco menor. Então, acaba que nesse momento que a gente faz o monitoramento, é justamente para a gente ver do que a gente plantou, deu tudo certo, as sementes germinaram, está acontecendo alguma coisa na área que pode interferir no desenvolvimento das espécies que a gente plantou. Então, é um pouco dessa importância também da gente estar visitando a área depois que planta, né? Esse cuidado inicial é muito importante para a gente estar acompanhando o desenvolvimento do plantio. Na semana passada, nós fizemos uma divulgação de um formulário para cadastro de áreas de restauração, acho que todo mundo recebeu. A gente elaborou esse formulário principalmente para a gente conseguir mapear mais o interesse e a atuação das redes nesses projetos de restauração ecológica, tanto dentro dos territórios, quanto fora também. Tem diversos perfis, né? Nosso objetivo é criar, ao longo prazo, esse banco de áreas que são potenciais para projetos, né? Tanto projetos que nós podemos encontrar, saber, ou até mesmo projetos direto, né, para a própria rede que pode estar beneficiando. Então, ter um banco de área já pronto, estruturado, pode facilitar bastante para quando chegar esse projeto, a gente já inserir esse banco de áreas em determinado projeto. Então, é mais um apoio para que a gente consiga ter uma atuação melhor em cada rede também, conseguir arrecadar recursos também para a restauração. E acabou que a gente nem comemorou, o Thiaguinho que ganhou a camisa, Lara. Parabéns, Thiaguinho. Então, uma dúvida aqui, né, sobre a quantidade de sementes que está indo por hectare, que antes era mais, né, e agora diminuiu, é isso? Quanto que está indo agora?
Boa tarde, gente, tudo bem? Então, dos últimos anos a gente viu que diminuiu sim a quantidade de sementes por hectare, muito pelo aumento da qualidade das sementes, né, que vocês estão coletando. Então, a gente já fez até um encontro aqui falando da qualidade da semente, onde a gente mostrou o resultado de laboratório, que a gente está observando a padronização do resultado da qualidade das sementes de todas as redes. Então, isso é uma coisa que conta muito, tá, quando a gente vai calcular a muvuca. Então, essa quantidade tende mesmo a ser reduzida, mas a gente tem que olhar com cuidado para isso também, né? Para não diminuir muito e a gente ter um resultado desfavorável lá no campo, quando a gente vai monitorar as áreas. Porque a gente sabe que o que fica lá no campo é cerca de 15 a 20% do total de sementes que a gente joga. Então, por isso que a gente joga bastante semente também, para pegar ali 20% do total da muvuca que a gente joga. E isso varia também muito por projeto. Então, se a gente vai plantar uma área em covetas, que a gente planta numa área bem menorzinha do que linha e lanço, então a gente vai colocar uma quantidade menor por coveta, porque o espaço é bem menor. Quando a gente fala do plantio em linhas, a gente vai aumentar um pouquinho a quantidade. Então a gente já quase joga ali 50% da quantidade que a gente estaria jogando para covetas. E para lanço a gente tende a jogar mais, porque a gente está semeando em área total, né? Seja manual, seja com maquinária agrícola. Então, como a gente quer ocupar o solo todo, a gente tem que jogar uma quantidade maior ainda de semente. Então, é o método que a gente usa mais, assim, que é esse que a Lara trouxe para vocês, que varia entre aí 45 a 60 quilos por hectare. Em linhas, varia para baixo um pouquinho, né? Aí de 20 a 30 quilos por hectare, e quando a gente fala em covetas é menos ainda, de 15 a 20 quilos por hectare, só para vocês entenderem mais ou menos como que é essa proporção. Boa tarde, pessoal. Também o que os clientes pedem, tem os clientes que já vêm com uma lista de espécies pequena e as quantidades. E aí eles só usam aquelas espécies que eles já tiveram uma experiência boa, que nasceu bem. E o que compraram uma vez e não nasceu, eles não querem, não compram mais. Então, isso vai reduzindo as listas e fica com as espécies que nascem mais. Então, vai menos semente, porque são as espécies que eles acham que vai nascer mais. Então, quando são projetos nossos, a gente pode experimentar mais e colocar mais espécies, mas alguns clientes restringem bastante essa lista, e aí a gente não consegue colocar tanta semente quanto a gente gostaria. Mas alguém quer trazer uma experiência sobre restauração, pessoal que chegou depois, teve alguma dúvida também? Oi, pessoal, boa tarde. Eu fiquei também com uma dúvida, porque eu sei aqui tem várias organizações e redes que também plantam, né, com semeadura direta, com muvuca. Seria legal conhecer os números, não sei se a Aline pode compartilhar quantos hectares vocês restauraram aí em Rondônia ou em outros estados, e também as outras pessoas, né, para a gente conhecer um pouco desses números da restauração das redes e organizações que participam aqui. Sobre a questão da muvuca, a gente teve o início, né, na nossa expedição, que a gente foi aí junto com vocês, e a gente teve um entendimento maior de como funciona a muvuca e tudo, e a gente já está tentando implementar aqui onde a gente tem as nossas áreas. A gente pegou uma área que a gente colocou 70% de recobrimento e 30% com mudas, e a gente começou a fazer a muvuca no pé dessas mudas, para a gente entender mais ou menos como funciona isso, para a gente também ter um banco de sementes, né? Que aquelas árvores de recobrimento, ela sobe muito rápido. Com um ano a gente já vê as áreas como já estão diferentes, já estão cobertas, e a gente colocou aquela muvuca ali para a gente ter um banco de semente. A gente foi aí com vocês, aprendeu, e estamos começando a implementar aqui no Primaflora. Boa tarde, pessoal. Posso falar um pouquinho aqui da nossa experiência da Receba. Ano passado foi o nosso recorde. A gente circulou pela rede 67 toneladas de sementes, né, que foram coletadas aí por cerca de 740, 750 coletores.
A nossa diversidade no ano passado foi uma diversidade muito, muito boa, né? Então, foi cerca de 137 espécies que a gente trabalhou. Porém, na muvuca, a gente conseguiu inserir aí cerca de 65 a 70 espécies, né? Porque como a gente tem aqui dentro da Ecoporé o nosso próprio viveiro, tem muita espécie que a gente coleta, aquelas recalcitrantes, e a gente leva direto para a produção de mudas, né? Então, a nossa muvuca, dependendo do projeto, ela teve uma variação aí entre 65 e 70 espécies. E muvuca mesmo, que a nossa própria equipe preparou, né? Eu falo que os meninos foram guerreiros aqui, em 3, batendo na enxada, foram 45 toneladas de muvuca, que a gente conseguiu preparar e distribuir para os projetos internos, né? Para atendimento. Então, diretamente aí com o muvuca, a gente conseguiu restaurar cerca de 800 hectares nesse ano passado. Então, assim, foi um baita trabalho. Então, o ano passado, a gente trabalhou, acho que aproximadamente umas 70 hectares, né? Basicamente aí umas 3, 4 toneladas de semente. Para esse ano, a gente já tem, eu acho que 150 hectares para fazer restauração em área de APP. Nossos projetos são bem específicos, a gente atende uma usina hidrelétrica que tem os projetos de restauração ecológica. Então, normalmente, a gente faz a programação para as áreas que eles liberam, né? Que eles liberam anualmente, conforme o IBAMA vai solicitando deles. Então, seria isso. Uns 150 hectares, mais ou menos, para esse ano. Legal. Obrigado, Fagner. Acho que é isso. É legal pontuar que a restauração ela pode ter vários contextos, né? E condições diferentes, né? Como o Fagner trouxe, que é para um projeto específico, né? Envolvendo uma hidrelétrica, pode ser envolvendo quintais produtivos, né? Ou regularização de uma área de nascente, de uma reserva legal. Então, há várias formas, né? E objetivos que a gente vai ter quando a gente vai plantar, né? Então, é esse objetivo que a gente também tem na nossa direção. Eu tenho uma pergunta. Uma coisa que a gente tem percebido aqui muito, e eu não sei se, né, vocês que trabalham com restauração, acredito que também passam, é o desafio com os financiadores, né? A gente recebeu aqui no mês passado um financiador que veio fazer um monitoramento e eu não sei o que passou na cabeça dele, mas as áreas que foram plantadas em dezembro, em janeiro, ele imaginou que ia chegar aqui e ia ter uma floresta pronta. Né, ele fez N tipos de apontamentos, e que só tinha feijão de porco, e que só tinha guandu, e cadê as florestais, e cadê as árvores, e isso aqui para a gente está sendo um grande desafio, né, mostrar para os financiadores que a técnica da muvuca, ela é sim eficiente, mas que a gente tem um tempo ali. Eu falo, gente, a muvuca é justamente isso, respeitando a sucessão da floresta. A gente tem as de cobertura, as pioneiras, as secundárias, que isso vai com o tempo, mas a gente tem enfrentado bastante dificuldade com esses financiadores que acham que com 4 meses, 6 meses, eles vão chegar aqui e a floresta já vai estar recuperada. É isso mesmo, Aline, tem essa dificuldade, né, com os financiadores, ainda mais que a maioria dos financiadores, eles não entendem de restauração. Pelo menos aqui das experiências que a gente tem aqui no ISA do Mato Grosso, aqui em Canarana, a gente também tem vários financiadores, mas agora em dia a gente conversa muito, tira muita dúvida, explica muito o que é a técnica que a gente usa, e, independente se é muvuca ou não, a gente explica a dinâmica, né, da floresta, que não é de um dia para o outro, tem toda a sua classe sucessional das espécies, por isso que a gente sempre traz em expedição, sempre faz encontro, né, traz para fazer uma rodada, aí leva em diversas idades de plantio para eles entenderem mesmo como que funciona. Então, o que a Aline pontuou aí realmente acontece com a gente aqui também, porque a gente faz restauração no empreendimento que tem vários acionistas que não moram no Brasil, então a gente sempre tenta conversar com eles primeiramente no escritório, explicar todinha a dinâmica. E um ponto muito importante, sempre quando o financiador vem visitar nossas áreas, primeiro eu levo ele na casa de um coletor para conhecer a realidade, né, para a hora que chegar no campo, eu falar, essas sementes aqui foram coletadas pelaquela pessoa, por um grupo de pessoas, para ele já chegar mais manso lá na área, né? Mas realmente tem essa interpretação deles, então normalmente a gente leva em áreas que foram implantadas agora recentemente,
em áreas com 5 anos, com 7 anos, para o financiador ver todo o processo, né, da floresta de sucessão. O que eu ia complementar sobre isso é que também esse é um outro aspecto para a gente ir se fortalecendo nos argumentos, né? A nossa ideia também de preparar, né, materiais que ajudem nessa interlocução com os financiadores, né? A gente vê que a gente tem esse papel também de educar os financiadores sobre isso, sobre as particularidades do método, né, de mudar também essa chavinha de não ser árvores plantadas, né, porque tem essa ideia de financiadores também de financiar por árvore, e a gente tenta mudar essa chavinha, não, é por área, né? E nada como levar a campo. Acho que isso realmente faz toda a diferença, mas também nem sempre a gente consegue levar a campo. Quando não consegue levar a campo, que tipo de documento, que tipo de comprovação científica, né? Que tipo de normas permite que seja assim, né? Então, acho que é uma série de argumentos e de comprovações que a gente tem que fazer, a gente tem que seguir martelando para educar os financiadores e esperar que cada vez mais seja entendido e valorizado, né? Acho que, tanto como você mencionou, que eu ia comentar sobre os órgãos ambientais, eu acho que eles também têm esse mesmo desafio, dessa estranheza, né, sobre o método. E isso a gente vê, por exemplo, se fosse um plantio de mudas, né, quando se planta só as mudas, você consegue visualizar todas as mudas que você plantou de uma maneira bem organizada. E já a muvuca, umas crescendo mais rápido que as outras. Então, esse olhar mesmo já é um grande desafio de desmistificar o que é uma área plantada, né, na restauração. Obrigado, viu, pessoal, pela presença, pela participação. Muito legal estar conhecendo um pouco também mais dessa parte de restauração com vocês. E dizer que a gente, aqui, né, do GT de restauração, a gente está à disposição, se caso tiverem dúvidas em outro momento, né, tanto para o formulário, mas também sobre o tema, né, sobre a restauração, vocês podem estar procurando a gente também, tá bom?